Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam me escutando bem e que a imagem esteja boa. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que foi um vídeo bem pedido, que inclusive no meu direct do Instagram algumas pessoas vieram me pedir, que é falando sobre dicas para fazer uma entrevista na área de pedagogia, na área da educação, né? Eu gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre a minha experiência na minha primeira entrevista de emprego para a área de pedagogia, que é a área que eu curso, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você não tenha assistido. E foi a minha primeira entrevista, eu já passei, e eu sou estagiária nessa escola que eu fiz a entrevista até hoje. E nesse vídeo eu contei realmente a minha experiência e quis transparecer isso. Também já tem outro vídeo aqui no canal dando dicas para entrevista de emprego. Vou deixar o link aqui embaixo, entrevista de emprego no geral, né? Não só para a área de pedagogia. Mas esse é específico porque eu vi que muitas pessoas tiveram dúvidas, principalmente estudantes, né, da área de pedagogia, que falaram, Pamela, mas eu tenho muito medo, o que eu vou falar, o que eles perguntam? Bom, gente, primeiro eu gostaria de falar que a partir do momento que você entra numa faculdade, que você inicia um curso, é ali que você vai começar a ter as chances para poder testar mesmo. É nesse momento do curso que você vai aprender, que você vai se desenvolver, conhecer melhor a área que você está cursando, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Não ficar preso a uma coisa só. Por exemplo, eu iniciei o curso, eu tô no meu trabalho, mas eu tô estável no meu trabalho, eu não quero sair dele, ele não tem nada a ver com o meu curso. Enfim, colocar na balança. Será que vale a pena eu continuar nesse trabalho que eu tô estável e continuar fazendo curso? Será que não deveria fazer outro curso, então, que tem a ver com a área que eu estou? Enfim, fazer esse tipo de pergunta faz com que você realmente compreenda em que momento você está. Porque, se você for parar pra pensar, todas as áreas que você for trabalhar vai exigir experiência. E a área de educação não é diferente, né, gente? Você vai se tornar um professor, se você se formou no curso e nunca fez um estágio, tem um peso, né? Porque você nunca teve a experiência de estar numa sala de aula sendo professor. Isso é muito importante. Se você não sabe ainda, mas a área de pedagogia, para você conseguir estágio na faculdade, a área mais fácil, digamos assim, é a educação infantil, porque é uma das áreas que mais precisa de profissionais, então eles contratam muito estagiário. Como eu disse, é o momento de arriscar, é o momento de você ir atrás. Eu mandei para várias escolas. Dentre essas escolas, é óbvio que eu fui perguntando para as pessoas que eu conhecia, que já trabalhavam lá e etc, pra eu ter um embasamento de como funciona e tudo mais. Mas outra coisa que eu falo pra vocês é pesquisem sobre a escola, pesquisem sobre a instituição que você quer entrar. Olha o site, pergunta para pessoas que já trabalharam, que já tiveram filho lá, né? No meu caso, já tiveram filho na escola. Para você ter um embasamento, se é um local que você gostaria de trabalhar, né, gente? Mesmo sendo todas escolas, as escolas são muito diferentes entre si. Inclusive escolas públicas, né? Também são diferentes entre si. Então, assim, depende muito da regência, né? Da coordenação e tudo mais. Então, assim, depende muito, tudo depende. Então, é por isso que você tem que pesquisar bastante, se informar bastante, não só para a fase da entrevista, mas também para você ter um embasamento se é realmente isso que você acredita e etc, né? Então, eu nunca tinha trabalhado numa escola, eu falei, tô ferrada, né? Porque eu não tenho experiência na área e eu já tava eu tava no meu segundo ano, né, da faculdade, eu falei, não tenho experiência e tudo mais, então eu vou ter que correr pra... Primeiro que eu consegui ficar um tempo lá e tudo mais, me concretizar lá pra poder depois mudar e etc. Essa é a minha visão, né? Então eu entrei no site das escolas, pesquisei e tudo mais, e aí eu fui chamada pra escola, que eu falei sobre a minha experiência, né, da minha entrevista. Eu fui chamada e aí eu já comecei a pesquisar, perguntar pras pessoas na faculdade se alguém conhecia e não sei o quê, pra eu realmente saber se era aquilo. Então, na hora da entrevista, eu sabia qual era a linha pedagógica que a escola acreditava, né? Qual era a proposta que eles seguiam e etc. Porque isso também é importante, gente. Que nem eu falei, uma escola é diferente da outra, uma empresa é diferente da outra. E assim vai, né? Então, eu gostei muito da proposta da escola em que eu tava indo. Eu achei muito legal a metodologia que eles usam e tudo mais. Então, eu falei, cara, muito bacana. Se eu conseguir entrar, eu vou ficar muito feliz. E isso conta bastante, né? Então, na hora da entrevista, eu já tinha uma noção, assim, sobre a linha pedagógica, etc. E o que eu deveria responder. Porque é óbvio que eles iam me perguntar o que você acredita, qual linha você tem mais afinidade e etc. Por quê? Porque você está lidando com as crianças, você está lidando com
a metodologia deles. Se você entrar lá, você tem que acreditar na metodologia que eles têm. E é por isso que você tem que saber antes de ir. Então, assim, eu já tinha uma noção da linha pedagógica que eles seguiam, eu gostei bastante. Então, era alguma coisa que já tinha mais ou menos em mente, sabe? E que eu acredito. Então, eu cheguei lá e a hora que ela me perguntou qual é a linha pedagógica que eu sigo, que eu acredito, eu disse justamente a que eles gostariam de escutar. Então, tem que estar bem atento a isso, assim, sabe? Pra você não falar uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, você vai numa escola que é tradicional e aí você fala uma coisa, assim, totalmente diferente de uma escola tradicional, eles vão ficar com o pé atrás, porque eles querem um profissional que siga a linha tradicional, entendeu? Então, por isso que você tem que ter essa visão, por isso que você tem que pesquisar e se orientar, assim, mais ou menos. Antes da entrevista, também busque responder as questões para você mesmo. Qual será que vai ser a questão que eles vão te perguntar? Por exemplo, educação infantil. Eles vão perguntar, podem perguntar, né? Qual é o papel da língua portuguesa na educação infantil? Qual é o papel dos livros na educação infantil? Qual é o papel do espaço na educação infantil? São coisas que você já pode ir respondendo para si mesmo antes da entrevista. Não é certo que eles vão te perguntar, não é certeza. Mas na maioria das vezes sim. Porque eles, geralmente, quando você vai participar de uma entrevista para estágio, na educação infantil pelo menos, você tem que responder um formulário. Porque esse formulário vai dizer muito sobre a sua personalidade e tudo mais. Para você trabalhar com crianças, você tem que gostar de crianças, você já tem que ter uma experiência, né, com crianças. Por exemplo, para trocar uma fralda, você já tem que saber como que troca uma fralda. Então, eles fazem esse questionário realmente para contratar pessoas que saibam fazer aquilo, não simplesmente que cheguem lá, sabe? Mesmo que você não tenha experiência trabalhando, mas que você tenha uma experiência no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você já tenha se relacionado com mais de uma criança e tudo mais. Então, assim, são coisas que pesam também no final. Não que, se você não tiver nenhuma experiência, você não vai ser contratado. Pode ser que sim, porque você pode ter um embasamento teórico, que são coisas que pesam muito também, né? Se você tem embasamento teórico, se você tem embasamento prático. Porque as duas coisas se unem, as duas coisas estão juntas no dia a dia da escola, no cotidiano da escola. Então, por isso que é tão importante você ter todo esse repertório antes da entrevista, sabe? E uma coisa que eu acho que é muito importante, pelo menos para essa área de pedagogia, assim, elabore um planejamento. Elabore um planejamento para a educação infantil. Delimite uma idade, sei lá, 3 anos. Elabora um planejamento para 3 anos. Elabora um planejamento para 1 ano. Tenta criar uma rotina, assim, sabe? Gente, nas suas coisas mesmo, sabe? Pesquise sobre rotinas numa escola, como funciona e tudo mais. Qual que é a rotina da escola que você vai? Provavelmente essa informação tem no site, da rotina das crianças, o que eles vão fazer, pra você ter embasamento, pra você saber o que você vai estar realizando lá, né? E principalmente porque muitas das vezes eles vão precisar que você faça um planejamento. E se você não tem ideia de como funciona o planejamento, fica difícil, entendeu? Então, no meu caso, quando eu fui fazer a entrevista, naquele formulário que eu falei pra vocês que eles me entregaram, no final, na última página, falava pra fazer um planejamento. Se eu não tivesse base de como realizar um planejamento, eu não ia ter conseguido fazer, entendeu? E outra coisa, vale lembrar que planejamento também não é tudo igual, que não segue só uma linha. Então, assim, você tem que ter um embasamento para você poder realizar aquilo. Então, se eu chegasse lá e não soubesse nada sobre como fazer um planejamento, provavelmente eu não teria passado na entrevista, entendeu? Porque são coisas teóricas, né, gente? A maioria das coisas teóricas você aprende na faculdade. Eu vi muita essa questão de planejamento, como planejar, por que planejar, como avaliar. Essas coisas a gente vê, na maioria das vezes, né, na faculdade. Então, é por isso que é tão importante, que nem eu falei, são bagagens, né? A bagagem prática e a bagagem teórica. Bom, e é isso, gente. Então, a minha dica seria: arrisque, tente, pesquise, pergunte, questione, busque conhecimento, porque quanto mais você tiver, melhor vai ser pra você mesmo, sabe? Então, se você chegar lá com uma base boa do que é aquela escola, o que eles acreditam, qual é a rotina, como funciona o planejamento, se você chegar com essa base lá, pronto, está feito, entendeu? Porque, inclusive, isso vai ajudar não só
no momento da entrevista, vai ajudar na sua rotina mesmo. Se você passa nessa entrevista, você vai saber como funciona no geral, a escola no geral. Então, é muito importante isso, sabe? Mesmo que você chegue para sua primeira entrevista sem ter experiência nenhuma, como foi no meu caso. Então, se você não tem uma bagagem muito prática, desenvolva sua bagagem teórica e cite muito ela, assim, no momento que você estiver lá na entrevista, entendeu? Ressalte muito esse teu lado teórico também. Porque se você não tem um, você tem o outro, então, né? Ou, por exemplo, você não tem uma bagagem muito grande teórica, reforce a sua bagagem prática. Ah, porque eu sempre estou em contato com crianças, porque eu na igreja dou aula, não sei o quê, não sei o quê. Reforce, entendeu? Reforce aquilo que você tem de melhor, do que você tem mais propriedade, né? Enfim, eu acho que é basicamente isso. Eu espero muito que tenha ajudado alguém, porque esse é o intuito, na verdade. Eu não tô aqui pra falar, estou 100% certa. Eu tô aqui pra tentar instruir vocês da melhor maneira possível. Eu também me encontrava assim, morrendo de susto. Eu falei, misericórdia, o que eu vou fazer? O que eu vou falar na entrevista? O que não sei o que? Eu pesquisei muito, vi vídeos na internet, justamente pra isso, pra tirar essas dúvidas minhas que são dúvidas, gente. Todo mundo tem dúvida e é normal, entendeu? Não se assuste, não se pile por causa disso. Vá lá e faça o que você tem de melhor. E ressalte o que você tem de melhor. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos.